Atos 20, do verso 7 ao verso de número 12. Diz assim: no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos porque ele iria embora no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Diga graças a Deus. Querido, esse texto em Atos dos Apóstolos, ele é uma história curta, porém ela é uma história, apesar de ser curta, de ser breve, mas ela é cheia de lições espirituais para a nossa vida. Ela tem muitas lições espirituais, e lições espirituais que têm a ver com a prática, que têm a ver com o dia a dia de cada um de nós. Esse texto aqui nos fala de um culto prolongado, um culto que se estendeu, um culto que tinha um horário que ele começou, havia um horário para que ele terminasse, mas Paulo se estendeu na sua ministração. Não sei quantos de nós aqui já participou de um culto assim, que ele começou e que ele foi embora, e que foi uma delícia, que não foi enfadonho, que não foi uma coisa chata, que foi gostoso. E aquele dia era mais ou menos isso que estava acontecendo. Paulo estava naquele dia ministrando e falando, e ele se estende. E a Bíblia diz que havia uma determinada pessoa ali que adormece profundamente durante o longo discurso de Paulo. E é claro que entendemos pelo texto que talvez ele tenha adormecido por um cansaço físico mesmo, pode até ser. Mas nós não sabemos exatamente, mas adormece ele profundamente. Talvez porque estivesse cansado fisicamente, talvez por causa disso. Talvez isso, talvez não. Eu já vi gente até dizer que ele caiu porque ele estava dormindo espiritualmente. Mas espírito não vai se machucar, não vai morrer, é espírito. Mas foi o corpo, a carne dele que sentiu tudo isso. Então, ele estava profundamente, ele adormece profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono. Então ele foi vencido. E a gente sabe que quando você percebe que o seu físico precisa de descanso, você tem que dar descanso a ele. Mas o que eu quero pensar aqui nesta manhã aqui, eu quero interpretar algumas coisas aqui para que a gente traga isso para o nosso dia a dia. Como que estamos nós? Porque os acontecimentos e esse texto e essa história e esse acontecimento não seria colocado no livro de Atos dos Apóstolos se nós não pudéssemos extrair lições daqui para a gente. Eutico quer dizer afortunado, feliz, sortudo. Ele tinha um nome que tinha uma série de significados especiais. Mas olha o que aconteceu com o cara, né? Isso nos faz entender que, por melhor que seja, ou por mais significado que tenha alguma coisa em nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, a gente pode acabar comprometendo isso. E Eutico aqui, ele nos ensina algumas coisas interessantes. O verso 9 diz que um jovem que estava sentado numa janela, ele adormece profundamente. A primeira coisa que eu percebo aqui é que, quando a gente pensa em janela, janela é um lugar perigoso.
Por que janela é um lugar perigoso? Janela é um lugar de distração. Sempre que você vai a uma janela, você observa aquilo que está diante dela. As janelas, elas trazem em si um perigo de distração. Eu me lembro da Bíblia contar situações como a de Davi. Lembra de Davi? Davi, ele foi passear no terraço do palácio e ele, pela janela, ele viu o quê? Ele viu uma mulher se banhando, se distraiu com tudo aquilo, ao ponto de seduzir aquela mulher, ao ponto de chamar aquela mulher para que ele então tivesse um caso com ela. E aí a gente já sabe toda a reviravolta que houve na vida de Davi por causa desta situação. Então a janela é um lugar perigoso, porque é um lugar que nos distrai. Eutico estava na janela. Ele não estava nem dentro e nem fora. Isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande quando a gente está indeciso naquilo que a gente vai fazer. A gente está indeciso naquilo que a gente precisa fazer, entre aquilo que a gente precisa e sabe. E a gente está indeciso. Quanta gente que pelas suas indecisões elas vão ficando divididas e subdivididas. E gente dividida e subdividida, ela não progride, ela não avança, ela não cresce. Ela não dá fruto. Gente dividida e subdividida por causa das janelas da vida, por causa daquilo que de alguma maneira as distrai, ela está correndo um sério risco. O Eutico, ele simboliza esse que não estava nem dentro e nem fora. Por isso que ele estava naquele lugar perigoso, lugar alto. Ele deveria ter percebido a sua condição. Mas por não perceber a sua condição, e quando fala em perceber condição, é uma chamada ao nosso coração para que a gente perceba a condição que a gente tem vivido espiritualmente falando. Perceber a condição que está. A indecisão espiritual do povo de Israel levou eles a tantas situações desastrosas. Um dia o profeta Elias chegou diante deles, diante de Israel, e disse: até quando vocês estarão indecisos entre dois pensamentos? Ou seja, era um povo indeciso, eram pessoas indecisas, e o profeta de Deus então é chamado a atenção por Deus para que isso fosse confrontado. O cansaço físico de Eutico era compreensível. Era muito compreensível que alguém entendesse que ele estivesse cansado fisicamente. E quando a gente percebe que fisicamente a gente está cansado e a gente precisa dar uma parada, a gente precisa parar e a gente resolve isso com algum tempo de descanso. A gente resolve isso. Não há problema nenhum, descansar não é pecado. Você sabia que tem gente que tem a impressão de que quando está descansando está pecando? Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Você está descansando, mas você tem a impressão de que você está perdendo o seu tempo. Na verdade, o descanso não é perda de tempo, o descanso é ganho de tempo. O descanso é ganho de vida. O descanso é ganho de qualidade. O descanso é algo necessário para cada um de nós, mas eu sei que muita gente não consegue descansar hoje. E o Eutico talvez estivesse, volta a dizer, cansado fisicamente, mas ele teria que se perceber. Mas espiritualmente falando, ele deveria estar tendo mais atenção também. Porque quando espiritualmente você percebe que você tem se tornado uma pessoa desatenta, fria, afastada, você precisa tratar com isso. Ao conversar com uma pessoa essa semana, que nos procurou para um aconselhamento, e essa pessoa dizia: pastor, eu me sinto espiritualmente enfraquecido, frio, já não tenho mais apetite por algumas coisas que eu já tive mais apetite. Eu já me alimentei mais, eu já orei mais, eu já quis estar mais presente, eu já quis e o deixei falar.
o deixei dizer aquilo que ele entendia que dizia, que devia dizer. E ali então a gente conversou e eu dizia a ele, quantas ferramentas Deus não tem nos proporcionado para que isso seja diferente? E aí, no desenvolver da nossa conversa, eu perguntei a ele, quais são as ferramentas que você usa para combater isso? Para combater a sua frieza? Para combater isso que você está identificando em você. É muito importante quando alguém identifica alguma coisa em si mesma. Porque quando alguém não consegue se observar, fica tudo mais difícil. Mas quando a gente se observa, as coisas ficam, vamos dizer que menos difíceis. Ainda é difícil, por quê? Porque você vai ter que mudar algumas coisas. Você vai ter que habilitar o seu coração a novas coisas. O cansaço físico é compreensível, mas o cansaço espiritual representa desatenção, frieza, afastamento. E essas coisas precisam ser tratadas. Porque se a gente não trata, se a gente trata aquilo que é espiritualmente leviano de uma maneira comum, a gente acaba morrendo espiritualmente sem perceber. A pessoa morre, ela nem percebe. Quando ela vai ver, ela está morta. Então, muitas vezes também a gente ainda deseja melhoras, mas a gente não quer romper com algumas outras coisas. E a gente precisa aprender a romper. Romper com algumas coisas. Quebrar algumas pontes. E nessa conversa nós nos conduzimos para esse caminho. E falei para essa pessoa, olha, é hora de você então, já que você está percebendo tudo isso. E ele falou para mim, eu quero ser pastoreado. E eu disse, a gente é pastoreado à medida que a gente anda perto, à medida que a gente está perto, à medida que a gente está no aprisco. A gente é pastoreado à medida que a gente está no aprisco, à medida que a gente é presente, à medida que a gente se faz presente. O Eutico aqui, ele queria até ouvir a palavra, mas ele estava numa zona de risco. Estava numa zona perigosa, estava num lugar perigoso, ouvindo a palavra, mas num lugar perigoso. Querido, a gente precisa aprender a romper com os lugares que são perigosos. Porque ouvir a palavra e estar em um lugar de risco, distraído, indiferente, sem definições no seu coração, elas são perigosas. O Eutico, ele mostra isso para a gente, ele demonstra, ele simboliza a indecisão espiritual. E a gente podia ter como lição, a gente podia pensar, onde nós estamos sentados espiritualmente falando? Onde que espiritualmente a gente está sentado? Você está sentado também numa janela perigosa? Se a gente está sentado numa janela perigosa, a gente tem que saber que aquilo que aconteceu com o Eutico pode acontecer com a gente. Graças a Deus o Eutico teve um desfecho diferente. O desfecho de Eutico foi um milagre. Mas é o desfecho de todo mundo que é um milagre? Eu me lembro de um acontecimento de uma mulher que vivia chamando o seu marido para estar no culto. Ela era da igreja. E essa mulher vivia chamando o marido para ir à igreja. E vivia chamando. Um dia aquele cara ficou, parece-me que tão cheio de estudo. E ele falou para a mulher dele assim, ó, não me convida mais a ir para a igreja não, porque eu só vou para a igreja quando eu ficar velho. E aí a mulher ouviu, ficou de boa, tranquila e continuou. Naquele dia aquele cara pegou o carro para sair de um lugar e estar em outro lugar. E nesse trajeto ele teve um acidente. O carro dele bateu de frente com um caminhão. Foi fazer uma ultrapassagem, acabou tendo um acidente e ele morreu. Ou seja, não chegou a envelhecer. O desfecho nem sempre é o mesmo para todo mundo.
O desfecho nem sempre é o mesmo para todo mundo. E aí eu fico pensando com as minhas ideias. Se o desfecho não é o mesmo para todo mundo, e se nós não sabemos o que nos sucederá daqui a algum tempo, por que então a gente deixar as coisas sempre para amanhã, postergar as coisas, deixar sempre para amanhã, é sempre para amanhã, é sempre para amanhã, se a gente não sabe se o amanhã vai chegar? Então, onde nós estamos sentados espiritualmente? Nós estamos totalmente dentro, ou nós estamos totalmente fora, ou nós estamos ali no meio, nem lá e nem cá, divididos? A gente precisa de decisões. As decisões, elas são importantes para a nossa vida. Então, o primeiro ensino, a primeira lição que eu tenho aqui é de que a janela é um lugar perigoso, muito perigoso. A janela é perigosa. E a segunda coisa, diz que vencido pelo sono, no verso 9 mesmo, vencido pelo sono, o Eutico cai do 3º andar. E quando o levantam, ele está o quê? Ele está morto. Enquanto estava distraído ou assentado sobre a janela, talvez Eutico estivesse indeciso, sem saber direito o que fazer da sua vida, sem saber se deveria batizar ou não, se deveria entregar a tua vida ou não, se deveria obedecer ou não, se deveria renunciar ou não. E estava indeciso sobre muitas coisas de sua vida. E a indecisão, volto a dizer para você, ela é muito perigosa. A fé não é indecisão. A fé é certeza de coisas que se esperam. A fé é convicção de coisas que se não veem. A fé é certeza, a fé é convicção. Então, a queda e a morte espiritual foram reais. A queda de Eutico aqui mostra que o sono espiritual pode levar a pessoa à morte espiritual. O sono espiritual, o cochilo espiritual pode levar a pessoa à morte espiritual. E a gente não pode perceber esses sinais em nossa vida e não tratar com isso. Precisa ser tratado. Alguém às vezes pergunta a mim, de tempos em tempos, alguém sempre pergunta: pastor, como que a gente permanece na fé? Na semana passada, você lembra da mensagem do pastor Marcelo? Sobre fé. O que compromete a fé, o que acrescenta a fé, o que pode comprometer a nossa vida de fé. Então, às vezes o Espírito Santo, ele vai direcionando a vida da igreja por alguns caminhos, ele vai falando sobre algumas coisas por algum tempo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele consegue anteceder o futuro. Ele consegue ver além do que a gente vê. E Deus vai nos dando alertas. Deus vai nos dando insights. Ou seja, Ele vai falando com a gente. Ele vai ministrando ao nosso coração. A queda de Eutico aqui mostra que o sono espiritual pode nos levar a uma ruína, a uma morte espiritual. E isso simboliza a vida de muitos que vão ouvindo a palavra, vão escutando a palavra, mas não permanecem na palavra, não permanecem vigilantes à palavra, não vivem sobre a palavra, são instáveis, inconstantes. E esse não é o melhor caminho, nem para mim, nem para você, nem para nenhum de nós aqui, e para ninguém que está nos ouvindo agora. Esse caminho nunca é o melhor, porque esse caminho leva à morte. Foi o que eu te contei ainda há pouco. Quando eu ficar velho, aí eu vou à igreja. Quando eu estiver velho, aí eu vou servir a Deus. Quando eu estiver velho, aí eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Ele não sabe se vai ficar velho, ninguém sabe se vai. Então, queridos, a vida de muitos tem sido uma vida de indecisão, porque ouvem, mas não permanecem vigilantes. E a morte representa a condição espiritual de muitos hoje. Tem muita gente que vai morrendo, e vai se deixando morrer, e não se revolta com isso, e não tem uma atitude ativa sobre isso, mas vive tendo uma atitude passiva. Não, a gente precisa se levantar.
De tempos em tempos eu sou perguntado como permanecer, como se manter em fé, como manter o coração. Nessa conversa que tive com essa pessoa que me procurou, ela falou, a gente conversando, ela perguntou assim: pastor, o senhor já passou por fase assim na sua vida? Eu falei para ele, quem de nós não passa? Todos passamos. O que nós não podemos é nos conformar com oh Jesus amado, mediocridade. Às vezes não sai, né? Você quer gaguejar aqui. Eu falei, meu Deus, será que vai voltar? Não, não pode. Então, a gente não pode ser medíocre, espiritualmente falando. O que é ser medíocre? É você aceitar tudo passivamente. Você não está bem, vai aceitando passivamente. Às vezes eu vejo pessoas dizer assim, às vezes encontramos com pessoas, a gente diz assim, você está sumida, é que eu não estou bem. Eu falei, essa é a hora que você tem que se apresentar. Quando que você vai no médico, irmão? Fala para mim. Quando que você vai no médico? Quando você quer fazer exames de prevenção, ou então você está ruim. A gente não vai no médico todo dia. Mas a gente se previne no dia a dia. Aí a pessoa está mal. Quando está mal, o que a gente faz? A gente corre para o médico. Quando você está com uma febre muito alta, você logo interpreta de que alguma coisa no teu corpo não está bem. E aí o que você faz? Você vai procurar um médico para saber a origem daquela febre. Por que eu estou com tanta febre? Se você ficar ali largado, estou assim, eu vou morrer assim. Não, não pode, você tem que fazer alguma coisa. Espiritualmente falando, a mesma coisa. A morte para muitos representa essa condição espiritual. Ela vai morrendo porque ela não cuida. Porque ela não se apresenta para melhorar, ela não se apresenta para mudar, ela não busca conselho para isso, ela não busca direção para isso, ela não busca oração para isso. O descuido espiritual pode nos afastar da vida abundante que Cristo nos prometeu. Aí não vive uma vida abundante por quê? Você encontra a pessoa, está sumida, e aí por quê? Porque eu não estou bem. Mas espera aí, você não está bem, você some. Você não está bem, você desaparece. Você não está bem, você... Não. É quando não estamos bem que a gente precisa apresentar a vida. E ser sincero e dizer, Deus, não estou bem. E provar de renovo na vida, provar de coisa nova na vida, provar de poder na vida, provar de unção na vida, provar de ação de Deus na vida. Mas muita gente vai descuidando da vida espiritual. Como se ela não fosse eterna. Querido, todos nós estamos aqui, e isso é passageiro, somos peregrinos em terra estranha. A nossa vida não se resume a aqui e agora, a isso ou a aquilo. A nossa vida não se resume só a isso. A nossa vida não pode se resumir a tudo aquilo que a gente tem como alegria para ela, momentânea e passageira. Porque tudo passa, tudo vai passar. O descuido espiritual de muitas pessoas tem as afastado da vida abundante que Cristo tem para elas. E quanta gente que vai brincando com a morte espiritual. Quantas pessoas que você conhece que já morreram? Que estão mortas espiritualmente falando. Quanta gente que você não vê hoje, através do seu comportamento, elas revelam para você a morte espiritual delas. Elas morreram. A vida com Cristo, ela tem que ser uma vida dinâmica, uma vida abundante, uma vida poderosa, uma vida alegre, uma vida que realmente é vida. Mas muita gente vai morrendo. A queda e a morte espiritual, a gente as percebe aqui nesse texto aqui, quando o Eutico, vencido pelo sono, ele cai do terceiro andar. Estava num lugar tão elevado e cai de lá. Quanta gente caindo de lugares elevados, quanta gente descendo para níveis baixos, porque morreram espiritualmente.
Morreram. Simplesmente morreram. E eu não falo aqui, quando falo de morte espiritual, a gente vê grandes pessoas, grandes líderes morrendo espiritualmente. Não estamos falando somente de mortais membros de igrejas, não, estou falando de lideranças. Lideranças que vão morrendo, porque vão negociando valores, vão negociando coisas que são e deveriam ser inegociáveis. Então, a lição que a gente tem aqui ao ver a queda, vencido pelo sono, o sono não pode vencer a gente. Há uma menção de Paulo no livro de Romanos. Paulo diz assim: é hora de despertarem do sono. Chega uma hora que você tem que falar: ei, estou dormindo demais. Chega uma hora que a gente tem que falar com a gente: ei, estou dormindo demais. E às vezes o sono, ele nos faz perder o melhor que a gente podia estar vivendo. E a gente precisa cuidar disso. A terceira coisa que a gente percebe é a ressurreição e a restauração de Eutico. Uma das coisas mais lindas que eu vejo em Deus é esse poder que Deus tem de fazer ressurgir as coisas, de restaurar as coisas. E Deus, Ele restaura e Ele ressurge, querendo a gente ou não. Porque às vezes Deus pega a gente que está tão liquidada e Deus restaura a vida delas. E Deus ressuscita a vida delas. Deus ressuscita e Deus restaura. Mas para quem vê, parece que ela ainda continua morta. E Deus não se preocupa com o que os outros pensam do que está acontecendo. Deus não se preocupa com isso. Deus é aquele que tem o poder de restaurar, de fazer ressurgir. A Bíblia diz que o menino cai do terceiro andar. O menino cai, as pessoas se aproximam. Eu imagino corre ali naquele lugar. Inclusive, eu participei de um culto certa vez. Acho que a Débora e o Lucas estavam comigo nesse dia. O rapaz teve uma queda, foi horrível. E a gente estava nesse culto, o rapaz estava filmando em cima de uma plataforma, ele caiu da plataforma. Foi horrível. E eu estava começando a pregar, você imagina, não preguei mais no culto, gente. Não foi que nem esse culto aqui, foi diferente. É que eu não tinha começado a pregar, né? Quem sabe, se eu já estivesse pregando, eu ia estender a mensagem. Mas foi muito ruim, uma experiência ruim. Então o Eutico, quando ele cai ali, a turma corre atrás dele, alguém grita: morreu! Aí a Bíblia diz que Paulo faz o quê? Paulo desce. Paulo vai ver o que está acontecendo como líder. Imagina que Paulo, entre eles sair do lugar que estava, para chegar no lugar que Eutico havia caído, a cabeça dele deve ter passado 1000 coisas. Pelo menos na minha passaria. Eu acredito que na dele houve muito mais pensamentos, e talvez até com mais profundidade. E quando ele chega ali, Paulo desce, Paulo se inclina sobre ele, e Paulo diz para as pessoas: não fiquem aflitos, a vida está nele. E ali Deus faz uma obra. E o que a gente pode aprender como igreja com respeito a isso? O que nós podemos aprender? A gente já aprendeu essa manhã que a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual. A vida espiritual tem que ser cuidada. A do pastor também. Os pastores que estão aqui, a gente precisa cuidar da nossa vida. A sua vida como obreiro, como líder, como ministro, como servo de Deus, como mulher de Deus, como homem de Deus, ela precisa ser cuidada. A gente precisa olhar para a vida espiritual com mais cuidado, gente. Aliás, há uma recomendação bíblica de Paulo. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias o amor de muita gente se esfriará. E ele falou: quero que vocês cuidem disso. Ele estava falando isso a Timóteo. Nos últimos dias o amor de muita gente vai se esfriar. E a gente precisa estar cuidando disso.
Aliás, tudo precisa ser cuidado. A vida espiritual não é diferente. Então a gente já, nessa manhã, a gente viu aqui que a gente tem que fazer o quê? A gente não pode se distrair ao ponto de ficar indeciso. A gente não pode se distrair ao ponto de viver uma vida de indecisão. Você está tão distraído que você não sabe mais nem o que você quer. Não, a gente precisa saber o que quer. A gente precisa visitar os lugares que marcaram a nossa vida, espiritualmente falando. Quais foram as marcas que você recebeu durante a sua caminhada? Com certeza, há lugares que nós fomos marcados, fomos selados. Há lugares que a gente precisa visitar, para a gente relembrar. Lembra do que João falou à igreja de Éfeso? Pelo Espírito? Lembre-se, pois. Lembra dos lugares que marcaram a sua vida. Lembra das situações que marcaram a sua vida. Arrepende-te. Volte à prática das primeiras obras. E assim por diante. Então, o Eutico, ele estava totalmente um pé lá e outro cá. Indeciso. Então a gente não pode viver de indecisão. E que a morte espiritual é uma realidade que ronda a vida de todas as pessoas. E a gente não pode aceitar isso como comum. A vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim. A vida não tem que ser assim. A gente precisa se cuidar. E agora, a gente vê Paulo descendo. Paulo tocando em Eutico. Paulo chamando à existência a vida de volta. Ou seja, essa é uma imagem clara de que Deus pode restaurar a realidade espiritual de qualquer pessoa. Deus pode restaurar a realidade espiritual de qualquer um de nós. E como que eles reagiram? Como que a igreja reagiu aqui? O texto diz que eles ficaram alegres, que eles se alegraram com a restauração ou com a vida voltando a Eutico. Não, a vida está nele, o poder está nele, a unção está nele, o coração está nele, a chamada está nele, o vigor está nele, e nós estamos alegres por isso. Querido, nós como igreja precisamos nos alegrar com a restauração de pessoas. Nós precisamos nos alegrar com a restauração de pessoas. A gente precisa se alegrar quando alguém se levanta, quando alguém se ergue, quando alguém de alguma maneira ressurge dentre as cinzas. A gente precisa ter alegria nisso. A comunidade aqui se alegrou. O Eutico foi restaurado, o Eutico foi chamado de volta à comunhão. E isso me mostra que até quem cai pode ser levantado pela graça de Deus. A religião é cruel. O discípulo não é cruel. Discípulos amam ver com que os caídos se levantem. Porque esse é o nosso papel. Essa é a nossa vida. Ver vida se reerguendo. Mesmo quem cai pode ser levantado pela graça de Deus. Então, há esperança para quem caiu. Há esperança para quem tropeça. Jesus é aquele que levanta, é aquele que restaura, é aquele que cura, é aquele que traz a vida novamente. É Ele que traz vida. Ele envia sua palavra e Ele ressuscita pessoas, Ele ressuscita corações. Então até para aquele que caiu. Essa pessoa que nos procurou, pastor, eu tenho caído nisso. Aí está. Talvez a questão que leva a pessoa ao desânimo espiritual. Porque o pecado vai fazendo separação da pessoa e Deus. O pecado vai distanciando a pessoa das coisas de Deus. O pecado tem um poder tremendo de destruir as pessoas. Ele destrói a nossa comunhão. Ele destrói a nossa alegria. Ele destrói a nossa paz. Ele deforma a nossa imagem. O pecado tem a capacidade de, como diz Isaías, de afastar o homem de Deus. Não é Deus que se afasta do homem, é o pecado que afasta o homem de Deus. Deus não se afasta.
As mãos não estão encolhidas, os ouvidos não estão tapados. Mas a maneira da pessoa viver afasta ela de Deus. Afasta ela do Criador. E meus irmãos, mas há esperança para quem cai. Se alguém cai, há esperança para ela. Há uma oportunidade para ela. Deus a visita com oportunidade, e essa é uma das coisas mais lindas que eu percebo na minha vida cristã. Quantas pessoas assaltadas pelo caminho não encontrei? Quantas pessoas roubadas pelo caminho eu não encontrei? Quantas pessoas marcadas pelo pecado eu não encontrei? Quantas pessoas da minha vida que eu não encontrei, que caíram, que tropeçaram? E quantos de nós que já não caiu e tropeçou e o Senhor te levantou? Você sabe que na vida religiosa é muito fácil você encontrar pessoas com pedras nas suas mãos. É muito fácil. É muito fácil. Na nossa trajetória cristã eu já lidei tanto com isso. Gente com pedra, gente para apedrejar, gente para dizer. E eu entendo que as pessoas, elas fracassam, elas caem. Eu entendo isso, mas eu não tenho o direito de tornar a vida dela mais difícil do que já está sendo. Porque é difícil. Quando você apanha alguém que infelizmente, por uma razão ou outra, e é claro que a gente entende, sim, e eu fortaleço aqui, que eu e você, a gente deve a cada dia vigiar as nossas escolhas. Eu atesto isso, eu assino embaixo isso. Eu acredito que a nossa história é construída, nossa vida é construída. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito que Deus, Ele te dá toda a receita para você não precisar ficar caindo por aí, tropeçando por aí. Ninguém precisa. Ninguém precisa. Ninguém precisa viver caindo, viver tropeçando, para aprender alguma coisa na vida. Nenhum de nós aqui precisa se tornar vítima do pecado, no sentido mais esdrúxulo do comportamento. Ninguém precisa. E nós, com a nossa habilidade de pensar, não é? A gente qualifica pecados, a gente torna um pecado mais sério que o outro. A gente torna uma coisa maior que a outra. A gente faz isso, a gente tem a capacidade de fazer isso. Mas há esperança para quem cai. Jesus é aquele que levanta, que ergue, que cura, que restaura, que ressuscita. E eu concluo aqui a minha palavra dizendo que Êutico nos lembra algumas coisas. Primeira delas, guarda isso. Não brinca com o sono espiritual. Você está com sono. Você não dormiu ainda, você só está com sono. Não brinca não. Você que dirige aqui, um conselho que eu te dou: deu sono, para o carro. Não diz que você vai vencer não, que você vai dormir. E dorme mesmo. Deu sono? Para. Deu sono? Reage. Deu sono? É só cansaço físico? Vai dormir, descansa, vai ficar tudo bem. O sono é espiritual. Você está com sono só para as coisas de Deus. Você está com sono só para as coisas do céu. Você está com sono só para a obra de Deus. Você está com sono só para as coisas que são de Deus. Então é hora de você dizer: Deus, muda a minha história. Eu não quero isso para a minha vida não. Tem muita gente com sono. Não brinque com sono. Pastor, o senhor já sentiu sono? Exatamente eu não sei, mas todas as vezes que alguma coisa... Eu reverti essa história, eu falei: vou reverter esse negócio. Eu não vou deixar essa bola baixar não, eu vou jogar ela para cima. É desse jeito. Não brinque com o sono espiritual. Ei, outra coisa que Êutico nos ensina: esteja 100% na presença de Deus. O Êutico estava dividido.
a gente precisa estar 100% na presença de Deus. Esteja de corpo inteiro na presença de Deus. Não é com um pé lá e outro cá. Não é com uma mente que vagueia. Não é cocheando em dois pensamentos. Não, a gente precisa estar totalmente na presença de Deus. Esteja totalmente na presença de Deus. Totalmente. O que te prende? O que te amarra? O que te deixa com o pé atrás? O que te deixa assim? O que divide a sua maneira de entender? Esteja totalmente presente na presença de Deus. Eutico não estava. O Eutico não estava. O Eutico não estava nem dentro e nem fora. Distraído pelo que estava acontecendo. E a terceira coisa que eu aprendo e que fica latente na minha vida é que se alguém caiu, existe restauração para ela. Existe restauração. Se você conhece alguém que caiu, é hora de você ser Paulo na vida dela. É hora de você descer do pedestal, de sair do seu lugar de conforto e abraçar essa pessoa e dizer para ela: a vida está em você. A unção de Deus está em você. A graça de Deus está em você. O poder de Deus está em você. O chamado de Deus está em você. Deus está chamando você. A gente precisa descer. A gente precisa sair do lugar que está. A gente precisa sair do conforto que está. A gente tem que parar de ficar preso a algumas coisas que... Porque você está diante de Eúticos a vida toda. Eu tenho certeza que agora você está aí, tua mente está trabalhando, você já está aí pensando numa situação que você está vivendo. Por que você não foi Paulo ainda? Não, afinal de contas eu sou o fulano de tal. Não, Paulo era Paulo. E Paulo desceu. Eu gosto dessa expressão, desceu. Porque para subir, meu irmão, todo mundo quer. Para descer, pouca gente quer. Porque descer não traz visibilidade. Se eu descer 3 degraus aqui agora, o povo lá do fundo não vai me ver, talvez. Quando a gente desce, ninguém vê. Mas Deus vê. E Deus vê a motivação com que você desce. Porque quando a motivação de quem desce é poderosa, Deus honra aquilo que está sendo feito. A gente precisa descer. Então, é hora da gente fazer como Paulo, a restauração. Se tem alguém aqui nesta manhã, que alguma coisa houve, alguma coisa aconteceu, pastor, não devia, mas aconteceu. Querido, a restauração para a tua vida. Há um novo de Deus para a tua vida. E a Bíblia diz que levaram o jovem vivo, verso 12, né? Levaram o jovem vivo e ficaram todos consolados. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Estava vivo. Vamos ficar em pé? É uma manhã de renovo. Uma manhã de renovo para a nossa vida. Renovo para o nosso coração. É uma manhã de renovo para você que está aqui. Curva a sua cabeça. Você está precisando de um renovo? Deus está aqui para te renovar hoje. Pastor, eu quero renovo para a minha vida. Pastor, eu quero despertar do sono que eu estou. Eu quero, pastor, Espírito Santo. Ô Espírito Santo, faz essa obra aqui nessa manhã. Você que precisa de um renovo na tua vida. Eu queria convidar você a ser corajoso, corajosa de vir aqui à frente. Agora. Eu quero rogar, eu quero orar a Deus por você. Você que de repente esteja no contexto de Eútico. Pastor, tem uma dificuldade. Pode vir, vem aqui à frente. Tem lugar para você aqui, você precisa de renovo. Você está num sono, mas Deus quer
despertar você hoje. Deus quer despertar você hoje. Talvez você me diga, pastor, mas eu vou lá na frente, venha. É uma atitude de fé. Deixa Deus te tocar. Eu me lembro quando eu era garoto na igreja, e Deus nos dava uma palavra. E às vezes vinha o apelo do pastor, e a gente ficava pensando, será que é hora? Será que vou? Será que não vou? O que vão achar? O que não vão achar? Não interessa quem ache, quem deixe de achar. O que interessa é o seu coração renovado. O que interessa é a sua vida renovada. O que interessa é o teu viver sendo renovado, é a tua vida sendo tocada. Quem sabe houve uma queda, e essa queda, desde aquela queda, você percebe que você não é mais a mesma pessoa. Deus está aqui, Ele pode levantar você. Ele pode erguer você. Ele pode favorecer você essa manhã. Sim, caiu, tropeçou, entrou por um caminho que não deveria entrar. Você vai lamentar a vida toda isso? Não, se arrependa, venha ao altar de Deus. Deixa Deus levantar você, deixa Deus erguer você. Deixa Deus fazer algo novo na tua vida. Ele é poderoso para fazer. Pastor, mas e o que os outros? Não se preocupe com outros. Sempre rotularão você, sempre rotularão a gente de alguma maneira. E você tem que entender que você é filho de Deus e você é tratado como filho por Deus. Pai amado, nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agora abençoar, ó Deus, pessoas que se posicionam nesta manhã. Se posicionam porque entendem que o Senhor lhes deu uma palavra rema, uma palavra revelada. E Senhor, quando assim é, ó Deus, o Senhor também provoca a vida que o Senhor está dizendo. Senhor, o Eutico, ele tropeçou, ele caiu. O Eutico, Senhor, ele dormiu na hora que não podia dormir, porque ele não tratou com aquele sono naquela hora, ele não tratou com aquela situação, e Senhor, ele poderia morrer, mas pela tua graça ele viveu, pela tua graça ele ressurgiu, pela tua graça ele foi restaurado. Senhor, esta manhã a tua graça também, ela é, ó Deus querido, algo vivo entre nós. Que a tua graça, Senhor, favoreça esse homem, esta mulher. Que a tua graça favoreça esse moço e esta moça. Que a tua graça, Senhor, favoreça esta gente de uma maneira muito especial nesta manhã. Tu és o Senhor que traz Eúticos à vida. Tu és o Senhor que traz Eúticos à restauração. E o Senhor restaura vidas hoje. O Senhor restaura corações hoje. Porque o Deus de ontem que tratou com Eútico é o Deus que trata conosco hoje. E Senhor, nós então, pela fé, Senhor, nós chamamos a existência, a vida, a restauração, a ressurreição. Senhor, nós chamamos a existência algo poderoso para a vida dos meus irmãos aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, visita esse coração com a tua graça agora. Visita esse coração com o teu poder agora. E que todo sono espiritual seja tratado, Senhor, seja tratado no teu altar, seja tratado na tua presença, Senhor, a fim de que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, muda a realidade espiritual, faz haver ressurreição espiritual aqui esta manhã, Senhor. Ressurge homens e mulheres para a tua glória. Ressurge, ó Deus, a nossa vida espiritual. Reacende a nossa paixão, reacende o nosso coração, reacende o nosso chamado, reacende, meu Deus, o nosso viver, Senhor. Reacende o nosso coração, ó Deus. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, Senhor, declarar sobre a vida dos meus irmãos a tua bênção, a tua graça e o teu poder. E Senhor, que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos. Volta para o seu lugar cantando para a glória de Deus. Aleluia.